pela primeira vez teremos um carro usado aqui no nosso raio-x. Parece que esse carro aqui pode ser realmente uma boa compra para você. De 1980 a 2022. Durante 42 anos, o Volkswagen Gol viveu intensamente. Foram mais de 8 milhões de unidades produzidas, 27 anos consecutivos como o carro mais vendido do Brasil e um lugar garantido no coração de toda a família brasileira. Mas, há alguns dias, o Volkswagen Gol nos deixou, foi descontinuado e não vai receber uma nova geração. Então, para marcar esse momento simbólico, a gente preparou um vídeo muito especial. Pela primeira vez, teremos um carro usado aqui no nosso raio-x. Afinal, será que o Gol G7 2018, o Gol que ajudou a renascer o Gol, ainda vale o seu dinheiro? É o que a gente vai descobrir neste Raio-X by Banco BV de hoje. Esse carro aqui, aliás, nos foi gentilmente cedido pela Opção Car, uma das lojas parceiras do Banco BV. E olha que mensagem legal de fim de ano a gente tem para você aí de casa. É a promoção Tá Pago do Banco BV. Para concorrer é muito simples, é só financiar o seu novo xodó com o Banco BV e pronto, já tá participando da promoção Tá Pago. Então não vacila, não perde tempo, entra agora no site que tá na descrição ou escaneia o QR Code que tá aparecendo aí na tela e simule já o seu financiamento. E fique esperto que ao longo desse vídeo a gente vai contar ainda mais condições especiais para você financiar o seu novo carro com o BV. E para ajudar nesse raio-x, mais uma vez eu chamo meu irmão Hector Vieira. E aí? Tá boa já? Tá como boa faz tempo já. E aí, pessoal, beleza? Então, Hector, aqui para ajudar o pessoal de casa a se situar um pouco, né? Talvez quem não seja muito... Acho difícil alguém não conhecer a história do Gol, mas caso você não conheça, a gente está aqui com a geração G7, que na verdade é o segundo facelift da terceira geração do Gol. Então, o G5 veio ali em 2008, fez uma revolução na linha Gol, né? Pela primeira vez o motor na transversal e não na longitudinal. Plataforma PQ25 com algumas coisas ali da PQ24 do Fox. E aí a gente tem aqui o G7, que na verdade tem a missão de colocar o Gol no topo novamente, porque durante 27 anos ele foi o carro mais vendido do Brasil. Em 2014 ele perdeu o posto para o Palio e aí nunca mais recuperou. Então o G7 é a primeira geração que vem para tentar retomar o posto e não manter o legado como as outras fizeram antes. Esse aqui é o Gol que a gente já está em uma fase já meio que final de vida, porque já não tinha muito o que extrair do carro, mas a Volkswagen mesmo assim promoveu essas mudanças que a gente está vendo aqui, que na verdade são só um apelo estético mesmo, é um facelift, mas que no Gol, curiosamente, a gente convencionou de ficar chamando de G1, G2, G3, G4, Sim. Mas é tudo basicamente diferença de reestilização básica mesmo, começando aqui por esses faróis, por exemplo, que são bem diferentes do Gol G5, que aliás, pessoalmente, o Gol G5 eu acho mais bonito em termos estéticos, eu acho que ele é mais bem resolvido, mas esse Gol aqui também tá muito bonitão, preparado aqui inclusive pela Opção Car, tá muito bem cuidado, como a gente pode ver aqui pela pintura. Vamos dar uma geralzona aqui no carro, especialmente aproveitando também para dar essas dicas do que você tem que ficar de olho na hora de comprar um carro usado também, para ficar ligado aí se está fazendo uma boa compra ou não. Vamos começar a falar aqui, ó, por exemplo, lá. Eu vou usar aqui a minha GoProzinha também, que está me ajudando a pegar detalhes. A gente está vendo que esse carro aqui, esse Gol, é o Trendline, né? É a versão de entrada do Gol G7 nessa linha 2018, só que ele tá com esse pacote opcional aqui de rodas de liga leve, porque ele vem com rodas de calota e 14 também, né? Exato, aqui 195 55 R15. Outra coisa que você falou, aproveitando que você já está do lado com a GoPro, você falou sobre o pacote óptico aqui, né? Isso. Mas uma coisa que mudou no G7 é exatamente a grade e o para-choque, né? Esse conjunto aqui dividido, ele ficou um pouco mais largo. A tentativa da Volks foi de tentar deixar o Gol um pouco mais jovial, exatamente para pegar a onda do Onix, que era o carro mais vendido naquele ano. Então o Onix sempre foi um carro voltado um pouco mais para o estudante, o cara que estava comprando seu primeiro carro, e a Volks tentou trazer um pouco mais o público jovem para cá. Lembrando que nessa época o Gol ele enfrentava uma concorrência bem ferrenha dentro da própria casa, né? Porque ainda tinha o Up e o Fox que disputavam mais ou menos ali a mesma clientela, né? Gente que estava entre o primeiro carro ou versões mais equipadas e mais motorizadas de carros de entrada, né? Então o Gol estava pressionado ali entre esses dois outros modelos, por isso que a Volkswagen tentava dar esse toque mais jovial para ele, para ver se ele ia melhor nas vendas, né? Lembrando que nesse ano de 2018 ele conseguiu ainda terminar o ano em quarto colocado, né? Hoje ele está mais abaixo do que isso no ranking, mas ainda vendeu um pouco menos de 80 mil unidades nesse ano de 2018. Para você ter uma ideia, ali mais ou menos em 2010, 2011, essa marca passava de 300 mil carros, ou seja, em 7, 8 anos a Volks viu o seu volume de vendas cair de 300 para, como você falou,
falou, 80 mil unidades. Este carro aqui tem 3 apelos característicos que a gente já falou do design, a outra é conectividade, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for lá dentro, e a terceira tem a ver com o Up que você citou, era quem canibalizava com ele ali dentro da marca, é exatamente o motor 1.0 de 3 cilindros, que é o EA211, que substituiu o EA111, então aqui ele tem 82 cavalos e 10,4 kg de torque. A gente vai falar melhor desse motor rapidinho, mas vamos continuar aqui nosso rolê na lateral do carro. Olha só, uma das dicas interessantes para você que está comprando um carro usado ficar de olho é em relação aos vincos aqui da lataria, porque isso pode ser uma dica bem interessante para você perceber se o carro já foi batido ou não, se já passou por alguma espécie aí de sinistro, mais preocupante. Então é sempre bom, você pode passar o seu dedo aqui, por exemplo, toda essa extensão aqui do vinco da porta, por exemplo, para saber se você não encontra algum desalinhamento, alguma coisa que pode ser um indicativo de que esse carro já foi muito amassado. E como a gente pode ver aqui de todo o Gol, a gente estava dando uma geral antes de gravar, ele está bem conservado, parece que esse carro aqui pode ser realmente uma boa compra para você, porque ele está íntegro aqui, lá o pessoal da Opção Cars está oferecendo esse Gol. E a gente não falou, aliás, 52 mil reais é o quanto é cobrado por este Gol aqui. Outra coisa também, Hector, a gente está com uma luz muito forte no estúdio aqui e isso é muito bom. Se você vai comprar um carro, tenta levar ele para o sol, que você consegue ver variação. Carro que já foi batido, às vezes tem variação da pintura, porque a pintura nunca fica igual quando você passa uma segunda demão de tinta ali. Então é outro truque aí que você pode usar para não ser enganado. Antes da gente ir lá para o porta-mala, vamos aproveitar essa posição já do carro para falar um pouco mais desse motor que o Mococa falou, que é o EA211 de 3 cilindros. Lembrando que esse motor já ocupava tanto o Fox quanto o Up nessa época, né, Mococa? Tá aqui, esse é o motor MPI 1.0 de 3 cilindros, que o Mococa falou, de 82 cavalos e 10,4 kg de torque. Aqui é a parte que você vai mais dedicar tempo, né, na hora de comprar um carro usado, porque é sempre aqui que estão as suas principais preocupações, né, na hora de saber a durabilidade do carro, se vai dar muita dor de cabeça na hora de manter esse carro ou não. Mas aqui, o legal da gente falar é que esse motor 211, ele é bem confiável, né? Segundo publicações tipo a revista 4 Rodas, que fez um teste de longa duração desse motor aqui, EA211, ele foi muito bem avaliado pela revista na hora do desmonte que eles fazem, né? O motor estava bastante íntegro para quem tinha rodado aí 60 mil quilômetros, né? Então, assim, esse é um motor confiável, ele só tem 2 questões que você pode ficar, já são dicas aí para você que vai comprar um carro com esse motor usado, 2 dicas para você. A bomba d'água é um fator que pode dar ali, de repente, alguma dor de cabeça por causa de vazamento, mas não é muito complexo de usar, ela já é acoplada ali direto no cabeçote, então tem uma manutenção mais fácil. E também a questão da correia, porque nesses motores de 3 cilindros da Volkswagen, essa correia ela tem uma duração maior de vida, ela pode ser trocada a cada mais de 100 mil quilômetros, mas a manutenção dela pode ser mais complexa, porque ela exige aí ferramentas mais específicas e tudo mais, então ela pode ser um pouco mais cara, mas também ela é mais durável. Então são os 2 principais pontos que você tem que ficar de olho aí na hora de comprar um Volkswagen com este motor 1.0 aqui de 3 cilindros aspirado. O grande trunfo aqui foi que a Volkswagen conseguiu deixar um motor ao mesmo tempo mais econômico e mais potente que o antigo 1.0, que gerava 74 cavalos, que era o VHT, né, Very High Torque, que inclusive sofreu com um pouco de problema de recal, teve algumas questões ali de problema de vazamento de óleo. De vazamento de óleo. Então, aqui foi um grande acerto da Volkswagen e na versão 1.6 continuou o mesmo motor, o EA111 até 104 cavalos com etanol. Exatamente. Então, um motor confiável e também econômico, né? Ele faz aí facilmente mais de 12 km por litro com gasolina, com etanol também ele tem bons números, está passando aqui na tela certinho nos letterings os números oficiais de consumo desse carro. Então é um motor durável, confiável, né? Ele é bem robusto e econômico, o que é perfeito para você que está procurando um carro 1.0 para começar aí, para usar no dia a dia e tudo mais. Essa é uma opção que parece encaixar bem nessa sua proposta aí mais urbana para você ter um carro bem racional para o seu dia a dia. E agora, na magia da edição, vamos virar o carro para falar um pouco sobre design traseiro e também porta-malas. Bom, viramos o carro, agora vamos falar da parte traseira dele, que continua no mesmo estado de conservação que a gente viu lá na frente, né? Aqui com a pintura e tudo mais.
Tá um carro bem bacana aqui do pessoal da Opção Car, aqui o adesivinho deles, uma das lojas parceiras do Banco BV. Lembrando que este raio-x é by BV. Então, abre aí para nós, Deixa eu abrir por favor. aqui, abertura na chave do porta-malas. Aqui, ó, aqui é legal falar, a Volks falava na época, no lançamento desse carro, que foi 2016, lanternas 3D. Que era na época que o 3D tava na moda ainda. Tava na moda. Mas aqui a gente tem 285 litros, mais ou menos na média do que a gente tinha na época no segmento. HB20 e Onix tinham 280 litros, então um pouquinho superior, 5 litros a mais. Mas é isso, é um porta-mala de hatch bem comum, né? Na verdade, a gente até tem um espaço aqui, né? Um vãozão que pode até um pouco dificultar se você tiver alguma bagagem mais pesada para superar esse vão aqui, mas isso é inerente de qualquer hatch, então tá aí tudo dentro do esperado. Como aqui a gente está com a versão Trendline, que é a versão de entrada do Gol nessa época, a Volkswagen não oferecia rádio de série nessa versão, então nós temos aqui somente a preparação para rádio, aqui para onde você vai colocar os seus alto-falantes, então tem essa questão, né, de ser uma versão de entrada aqui do Gol. É isso. Certo? Bora para o interior agora. É isso. Já estamos aqui na parte interna do Gol e antes do Mococa estar aqui do meu lado, fala como é que está a sua vida aí atrás, Mococa. Cara, ok, considerando que é um hatch compacto, tenho aqui 2 dedos e meio mais ou menos da distância do meu joelho para o seu encosto. Você está na sua posição ideal de dirigir, né? Sim, eu estou na minha posição aqui de dirigir, como se a gente já estivesse pronto para dar o nosso rolezinho com o Gol, então tem um espaço suficiente aí, né? Mas lembrando, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,70, tem esse detalhe. Talvez se o motorista for um pouco mais alto, o cara aqui de trás vai ficar meio no aperto, mas eu gosto do espaço para a cabeça também do Gol. A gente estava falando sobre o G5, né? Exatamente o Gol de 2008, e uma das coisas que ele revolucionou no Gol é que quando ele trouxe o motor na transversal, conseguiu se aproveitar muito melhor o espaço interno. Então, eu acho o espaço interno do Gol bem decente, comparado com os rivais, acho bem na média também. A única coisa claro, o cara que vai aqui no meio vai sofrer, não tem como. Apesar de a gente ter espaço para 3 pessoas, tem aqui, né, o cinto que não é 3 pontos, é só o abdominal, não tem um encosto também para o cara do meio, mas ele sofre um pouco, até porque o túnel central aqui é levemente elevado. Mas para um carro compacto, acho que é ok. Então deixa eu fechar a janela aqui para a gente já sair, na manivela, lembrando que estamos na versão de entrada. Vem aqui para frente. Chegando aqui na frente, a gente tem outras dicas também para falar para você ficar atento na hora de comprar o seu carro usado, financiado pelo Banco BV. Você pode, por exemplo, dar uma olhada no volante, que é sempre uma peça que pode acusar bastante a idade e o tipo de uso do carro, dependendo do estado de conservação dele. E aqui a gente tem um volante bem conservado, né, bem ok. Ele é um volante básico, né, por causa da versão de entrada, então não tem nenhum revestimento de couro, nem costura, nem nada, mas parece que está bem conservado. Mas a gente já tem alguns detalhes assim de um carro usado, né, que obviamente é um carro que não vai estar sempre perfeito para você. Um detalhezinho aqui de acabamento, por exemplo, nesse botão aqui do lado do pisca alerta aqui, tá um pouquinho judiado, né? Marcas de guerra do marcas de guerra, marcas de uso. Você falou do volante, ó, base reta, este volante. Base reta, exatamente. De base reta, e eu lembro, exatamente, eu tinha, acho que era meu primeiro ano, não como estagiário, como repórter já quando este carro foi lançado, ou segundo ano, e eu lembro de ter feito a matéria na época, e a primeira coisa que a Volks revelou desse carro foi um teaser do interior. Isso. Ela não mostrou o design externo, ela mostrou primeiro o interno, porque foi realmente a revolução do Gol na época. A gente falava muito do Onix, por que o Onix vende tanto, por que o Onix vende tanto, e tinha muito a ver com a MyLink, que era a central multimídia, que foi revolucionária pro padrão. Parece que a gente tá falando tipo, de 20 anos, né? Eles estão falando só 8 anos atrás. Aqui, como a gente está na Trend, não tem, né? Eram dois tipos de tela. A Composition Touch, que era um pouquinho mais simples, e a Discovery Media, essa assim, a cabeçuda, era legal, tinha GPS integrado, então ajudou um pouco a bombar o Gol em vendas na época. Agora o que é legal também de falar um detalhe, presta aqui essa GoPro, aqui a gente tem um painel com contagiros, né? Lembrando que hoje em dia muitos carros de entrada não trazem contagiros de série, né? Começam a surgir a partir só de versões mais caras, mas aqui a gente tem contagiro, que é interessante, e esse computador de bordo que ele também sofreu uma atualização para essa linha 2018 do Gol, né? Ele sofreu uma atualização para ficar um pouquinho mais completinho, justamente
justamente para tentar acompanhar a tendência e as concorrências não só fora da Volkswagen, como internamente também por causa do Up e do Fox que a gente já falou. Agora, apesar de a gente estar falando de um carro que tem aqui esse plástico bem rígido, né, um acabamento bem simplão mesmo, aqui a gente tem tecido, né, pelo menos onde encosta o braço, não é direto no plástico, mas uma coisa interessante de se falar é que esse carro tem o quê? 5 anos, 6 anos, de 2018 para cá? 4 anos, né? 4 para 5 anos, eu não sei exatamente quando ele é, mas... Mas ele tá com um acabamento, pelo menos os encaixes das peças aqui estão bem conservados ainda, a gente não tá vendo muita rebarba aqui, mesmo em um carro usado, se a gente passar o dedo, por exemplo, aqui nessa parte, logo à frente do câmbio, onde a gente tem esses porta-copos aqui, não tá desalinhado, aqui é uma peça que parece que ainda tá bem firme, instalada aqui no console central, ou seja, tem uma qualidade de montagem que é interessante, é uma característica que o Gol sempre conseguiu conservar, né? Embora a galera costuma comentar coisas não tão positivas assim de acabamento de Volkswagen por ser muito simplão o material, mas pelo menos a montagem é bem preservada, né, ao longo do tempo. Eu concordo nas críticas sobre o acabamento, eu acho que o acabamento de Volks ele é muito mais sóbrio, muito mais simples mesmo, é uma das coisas que eu não gosto muito, mas uma coisa que eu gosto é posição de dirigir. Sim. Nos Volks, você que está sentado aí, ele tem uma posição muito mais baixa, né, do que outros rivais ali, principalmente os rivais da época, né. Todos esses projetos evoluíram, o Gol ficou um pouco para trás, mas a HB20 e Onix evoluíram bastante. Eu sempre gostei da posição de dirigir e mostrar aqui os detalhes do que a galera gosta de ver, né? Aqui temos iluminação interna. Isso, só essa central mesmo. Aqui o espelhinho, que não tem uma proteção, né? E não tem igual o seu aí, o abre e fecha. Aqui eu tenho espelho, mas não tem luz também. E tinha isso aqui também, que eu lembro na época. Hoje em dia jamais daria certo, né? Principalmente com o aumento da criminalidade. Se você deixar seu celular aqui no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, esquece. Isso é útil para quem trabalha ainda com aplicativo. Muita gente ainda tem aquelas presilhas para saída de ar, mas aqui a gente tem um de série. Mas eu lembro que na época era algo bem assim... bem falado. É o que você tá falando da central multimídia, né? Porque as centrais multimídias vieram, elas se popularizaram depois dos suportes para celular. Então a gente viajava ainda, era com o suporte, estamos falando só de 6 anos atrás, tá? Só pra novamente, parece que a gente tá falando de uma tecnologia de como as coisas avançam rápido. E antes da gente sair aqui pro nosso rolê com o Gol, é um bom momento para lembrar o pessoal de casa, você que está assistindo esse vídeo, que se você quiser financiar um hatch como esse aqui que a gente tá dentro, com um banco BV, você já tá automaticamente concorrendo a um carro quitado por dia até o dia 12 de janeiro. Isso aí, um carro quitado por dia. E ainda você tem as outras condições exclusivas do Banco PV para você financiar o seu carro, como o financiamento em até 60 meses e a possibilidade de você contratar um seguro alto já no ato do seu financiamento, já ao longo do processo do financiamento você pode contratar o seu seguro alto. Então não perde tempo não, já clica no link da descrição desse vídeo ou aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela para você aproveitar essas oportunidades exclusivas aí do Banco BV para você financiar o seu próximo showdown. Beleza, já estamos aqui no nosso trânsito para variar aqui em São Paulo para falar do Gol e outros equipamentos que a gente não foi citando ao longo do vídeo, né, na nossa apresentação mais tática, são ar-condicionado que vem de série nessa versão Trendline, direção hidráulica também, travas elétricas, eu não citei, estou citando agora, mas é isso, assim, em termos do que você precisa para o dia a dia, né, para o seu conforto aí para usar na cidade, pelo menos a gente tem coisas interessantes, né? O ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico também é um bom começo, mas o rádio acaba fazendo falta, né? Mas dá para resolver isso com aftermarket e tudo mais. Na época, eu não sei exatamente como é que estão os preços hoje, mas na época o salto fazia muito sentido, né? Isso. Tipo, o cara, na época, o que mais vendia disparado era a Comfortline, que era a intermediária, e aí na Comfortline você escolhia, se você queria colocar o pacote Connect lá, aquelas coisas que exatamente acrescentava a central multimídia, mas assim, não ia tanto para Highline, não ia tanto para Trendline. A Comfortline atendia muito mais, atendia um público muito mais amplo. Outra coisa para falar, Hector, câmbio manual de 5 marchas. Eu gosto dos engatezinhos de câmbio Volkswagen. Câmbio Fiat, por exemplo, é um pouco mais mole, né? Sim. Aqui na Volkswagen a gente tem um engate um pouquinho melhor. E também tinha a opção para o motor 1.6 do câmbio iMotion, automatizado iMotion. E esse sim eu digo, não compre. Esse aí, se você achar, não compre. Vai no manual. Vai no manual que é muito mais negócio. Aquele câmbio, na verdade, não só o iMotion, todos né? os automatizados, todos os automatizados de uma embreagem acabaram não vingando no Brasil por uma questão de operação deles, é muito
desconfortável mesmo os trancos que eles davam, né, na hora, cada solavanco de trocar de marcha, então não eram lá muito recomendáveis, mas aqui a gente tem esses engates que é o que o Mococa falou, Volkswagen sempre é reconhecida por esse câmbio de engate curto, ele está numa boa posição aqui de fácil acesso na sua posição ideal de dirigir. Então o Gol, mesmo a gente está falando de uma versão aqui de entrada dele, é um carro bem, assim, ele é um carro muito bem arquitetado, digamos assim, né, em termos de você usá-lo com prazer, para você ter a sua posição de dirigir certinha, para você ter um câmbio justo na sua mão. Eu acho que essas são as principais características da dinâmica do Gol no seu uso do dia a dia. Ele é um carro muito leve, né? Um carro de menos de 1000 quilos. E a gente sempre falou do motor 1.0 3 cilindros, uma das reclamações, principalmente no Up, é sobre trepidação. Aqui eu acho que é um pouco atenuado isso, eu não sinto tanto essa trepidação como eu sentia no Up. Principalmente na hora que você ligou o carro. Não, eu acho que o Gol é bem isolado nessa parte, assim, também não sinto muita esse motor, né, o motor 3 cilíndricos trabalhando em marcha lenta, que é uma característica desses casos, mas aqui realmente a gente se sente mais isolado e é um carrinho que, assim, muita gente reclama, né, sei lá, dos carros subcompactos hoje em dia serem muito simplões, assim, né, a gente tá falando de Kwid, de Mob e tudo mais. De fato, aqui a gente percebe que é um carro mais carro, né? Ele em termos de produto, o Gol ele agrada mais quem gosta de dirigir, quem gosta de mais conforto. Você, por esse preço aí na faixa de 50 mil reais, realmente você vai investir aí mais 800 reais talvez numa solução para o seu áudio, para a sua central multimídia de aftermarket, já vai resolver sua vida e você pode compensar isso com um carro mais agradável de dirigir e com esse motor, que é um motor que já se provou ser durável, econômico, tem um bom desempenho também. É que aqui a gente está na cidade, mas assim, o que é legal de destacar desse motor em termos de desempenho é que mesmo em rotações mais baixas, ele tem uma entrega de torque legal, ele tem uma entrega de potência também favorável para você ter mais agilidade na hora de você sair do trânsito, né? Enfrentar obstáculo, tentar fazer uma ultrapassagem mais de sopetão, assim, você tem um torquezinho, você tem uma agilidade interessante aqui nessas faixas iniciais de rotação. Comparando com os carros 0 km, né, com essa disparada dos preços pós-pandemia, se a gente está falando dos carros mais baratos do Brasil hoje, Kwid e Mob, a gente está falando de carros bem menores aqui do que o Gol e que estão beliscando os 70 mil reais. Sim. Então a gente fala de, só nesse caso aqui, 18 mil reais de diferença, o que é uma diferença considerável nessa faixa de preço. Bem considerável. Mas uma dica que eu dou é sempre olhe também as versões equivalentes, os concorrentes aqui, de Onix e HB20. Isso. Porque esses três carros sempre foram muito parelhos ali. Um foi puxando o sarrafo do outro. Então, como a gente falou no caso do porta-malas, que é uma diferença de 5 litros, eles são muito equilibrados em vários quesitos e é uma questão um pouco de gosto mesmo. Tem gente que vai se adaptar melhor com a posição de dirigir do Gol, tem gente que vai gostar mais da central multimídia do Onix, vai gostar mais do conjunto mecânico do HB20. Ou do visual do HB20, ou do visual do HB20, era bem legal. Era bem legal ainda. Então, procure esse daí, tá entrando na tela o site do Banco BV, tem milhões de ofertas aí para você conferir. Isso. E acho que essa é o conselho do He-Man de hoje. Exatamente. A gente fecha com essa para você ficar ligado lá no meucarronovo.com.br e aí você vai ver outras opções de carros usados nessa faixa aí de 50 mil reais. E deixa aí nos comentários também outros carros usados, de repente, que vocês queiram que a gente avalie aqui no Raio X, faça esse papo para relembrar o que eles entregavam na época, como é que eles estão hoje como opção de carro usado também, se tem alguma questão aí mais polêmica deles, a gente pode tratar tudo disso aí, deixar sugestões nos comentários e o like também antes de sair desse vídeo. E se você estava procurando um Gol G7, que é o de paraquedas não acelerados, se inscreva no canal para conhecer o nosso trabalho. Valeu? Este foi um Raio X by BV e lembre-se, se você clicar no link na descrição ou escanear o QR Code que está entrando aí na tela, você pode financiar o seu novo xodozinho com o Banco BV e fazendo isso você já concorre à campanha Tá Pago do Banco BV. É isso, ó, até o dia 12 de janeiro, hein? Então corre, não sei quando você está assistindo esse vídeo, corre que até lá você está participando dessa promoção automaticamente. Valeu! Falou e até mais!